Está no ar mais um programa Doutor Heleno Paes Responde. É aquele programa onde eu respondo os comentários dos internautas aqui no meu canal do YouTube e também algumas perguntas selecionadas lá da caixinha do Instagram. Se você ainda não me acompanha lá, não deixe de ir lá, se inscrever no meu canal do Instagram. Dr. Dr. Heleno Paes, urologista. Não percam, lá sempre tem caixinha de perguntas, muitas coisas legais de uma forma mais rápida e espontânea. Hoje, dia 30 de julho, domingão, como sempre, todo domingo firme aqui com vocês, trazendo muita informação. Claro que é uma informação de qualidade, com cunho científico e, puxa, dá trabalho, né, gente? Então, a única coisa que eu peço para vocês é um joinha e se inscrever aqui no canal. Assim, sem mais atrasos, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta é de uma caixinha de perguntas que eu trouxe aqui para uma miniatura, um shorts aqui do YouTube. Essa caixinha, ele é perguntado como funciona a reversão da vasectomia. E aí o internauta pergunta intrigado: e ela volta sozinha? Tem chance de engravidar mesmo após anos operado? Meu amigo, infelizmente não existe um método 100% eficaz para a contracepção, que é a castração, a remoção dos testículos. E eu garanto que nenhum de vocês quer esse método 100%, não é verdade? Mas dentro dos métodos que mantêm uma certa saúde e virilidade para vocês, a vasectomia ainda é a mais eficiente, né? Ela tem uma taxa de insucesso, de falha, de 0,1%. É muito baixa. Mas mesmo assim, alguns azarados, aí esse 0,1% podem falhar, quer dizer, pode ainda ter espermatozoides no seu esperma e dessa forma engravidar alguma parceira. E por que isso acontece, né? É bem simples de entender. Nós, urologistas, quando fazemos a vasectomia, nós interrompemos um ducto, um canalzinho que transporta os espermatozoides ali do testículo até a sua próstata. Ali na próstata, o espermatozoide vai se misturar com o esperma para sair no seu esperma, na sua ejaculação. Dessa forma, esse ducto, o urologista realizar a vasectomia, ele vai cortar e amarrar as extremidades, ou cauterizar as extremidades, ou retirar um pouquinho mais, um pouquinho menos do ducto. Enfim, ele vai criar métodos para que esta passagem do espermatozoide seja interrompida. Mas alguns organismos, infelizmente, dentro de um processo de cicatrização e inflamação natural de todos, nós, seres humanos e seres vivos, temos um processo de reparação que permite que nós nos ferirmos e então cicatrizamos, reparamos. Olha só que coisa impressionante, né? E dentro desse processo, após a vasectomia, alguns homens, o organismo ele consegue restabelecer uma passagem para os espermatozoides de um cotinho que foi danificado até o outro cotinho, né? Realmente é intrigante e é muito incomum, muito difícil, mas isso acontece, isso pode acontecer. E quando que isso acontece? Imprevisível, né? Então a gente tem relatos de pessoas que mesmo após alguns anos voltaram a ter espermatozoides no seu esperma. A técnica cirúrgica tem uma relação direta, então as técnicas mais simples que o cirurgião apenas corta e amarra, elas tendem a ter mais falha. Agora, técnicas onde o cirurgião tira grandes segmentos, faz cobertura dos cotos com umas membraninhas que tem ali por perto, que são as fáscias espermáticas, ou então métodos que o cirurgião ele acaba destruindo por eletrocauterização, grandes segmentos de ducto, acabam tendo menor chance de falha, né? Hoje em dia a maioria dos médicos provavelmente adota essas técnicas que têm menor chance de falha, mas enfim,
ela existe, ok? E dessa forma vamos para a próxima pergunta. Agora aqui no vídeo, ferimentos recorrentes no pênis após o sexo, o que pode ser? Aí o internauta, o W, aquele coloca pra gente: doutor, eu já operei e tirei a pele em volta, isso em 2013. Ó, isso aí já tem 10 anos, hein? E agora começou de novo, e toda vez que eu faço sexo, corta de novo. Já não tenho mais pele para tirar. Puxa, que coisa intrigante, né, internauta? É uma pena. Realmente a remoção do prepúcio, ela possibilita uma maior higiene, uma dificuldade de acúmulo de secreções, há uma readaptação da pele, da mucosa, da glande, e tudo isso realmente confere uma maior proteção para essas agressões, sem sombra de dúvida. Mas infelizmente algumas pessoas podem tê-las, né? Você tem que entender o seguinte: a remoção do prepúcio é uma medida efetiva, ela resolve o problema de quase todo mundo, mas existe sim a possibilidade de você se ferir, né? Assim como em qualquer região do corpo, não é porque você tem uma pele mais firme, né, em outras áreas do corpo que aquela pele não pode ser machucada, né? Então dessa forma o pênis é igual. Então, no teu caso, o que você precisa fazer? Você precisa ir a um urologista e entender qual a dermatose que está acontecendo no seu pênis e receber o tratamento adequado para que isso seja resolvido, né? E resolvendo isso, volta a ter sexo naturalmente e aí, beleza, segue a vida. Mas ainda assim, é menos provável que isso aconteça em você que não tem o prepúcio cobrindo a glande do que aquelas pessoas que têm o prepúcio cobrindo a glande, tá legal? Mas, então, próximo passo, marque o médico, tá joia? Algumas coisas podem até te ajudar nesse processo, como otimize a lubrificação da sua parceira, usando até lubrificantes aqueles à base de água, né? Então uma boa lubrificação diminui o atrito e diminui a chance de lesões. Outra coisa é evitar ter penetração quando o teu pênis estiver um pouquinho irritado, mesmo aquele rosinha que você não dá nada para aquele, tem um pouquinho de rosinha, é aí que a pessoa vai pôr atrito na região e vai se ferir, né? Então não está totalmente curado, evite ter atrito. Dessa forma, diminui a chance, diminui a ocorrência, tá legal? Mas precisa descobrir qual a dermatose que está te comprometendo. E dessa forma vamos para mais uma pergunta. Agora aqui mais um comentário de um short do YouTube, falando sobre reposição da testosterona. Aqui o internauta coloca: tenho 50 anos, tomar meio ml de Durateston a cada 10 dias seria um TRT, terapia de reposição de testosterona, sem muito risco de aromatizar. Olha, vamos lá, vamos primeiro trazer aqui para aquele internauta que não conhece bem o assunto, os termos aqui que foram usados pelo nosso internauta, né? Então, primeiro, Durateston. O que é o Durateston? Durateston é um remédio, né? Que é formulado, né, à base de um blend de sais de testosterona. São 4 sais de testosterona diferentes que teriam a vantagem, né, teórica de possuírem tempos de absorção diferentes da testosterona. Por que isso? Porque todo mundo sabe que aqueles remédios à base de testosterona de curta ação, como esse, né, que tem o propionato, tem alguns outros sais ali, que eles agem num prazo de em torno de 2 a 3 semanas. Esse tipo de reposição ele faz picos. Então, quando você recebe o Durateston, faz um pico, né, de concentração acima do que você realmente produz. Esses picos eles não são muito legais para o organismo, eles aumentam a chance de efeitos adversos do uso desse remédio. E aí faz um pico e depois ele cai, ficando num nível terapêutico.
O blend da testosterona, como tem várias substâncias em doses menores, teria esse pico mais suavizado, né? Então esse seria um dos benefícios teóricos da Durateston. Mas ainda assim há um pico nesse remédio, né? Não é evitado isso. E aí a dose terapêutica usual para aquelas pessoas que usam para reposição da testosterona, não aquelas pessoas que fazem como anabolizante de fins estéticos, é mais ou menos de 1 ml a cada 2 a 3 semanas, né? E aí esse internauta provavelmente ele está fazendo essa reposição e ele está preocupado com esses picos do Durateston. E aí ele quer saber se fracionando a dose, né, em vez de tomar 1 ml a cada 20 dias, se tomar metadinha, meio ml a cada 10 dias, esses picos seriam suavizados e aí evitaria uma complicação muito temida das pessoas que usam testosterona, que é a ginecomastia, surgimento de mamas. Pois é. Já pensou? Você usando um remédio para aumentar sua virilidade, mas passa a acrescentar belos seios em seu corpo, né? Bem constrangedor. Pois é, isso é a definição de aromatizar. Porque o que é aromatizar? A nossa testosterona, né? Quando está circulando ali no sangue, ela recebe a ação de enzimas chamadas aromatases. Essas aromatases convertem a testosterona em estrogênio, que é o hormônio feminino, responsável pelo crescimento das mamas. Então, esse termo aromatizar significa converter testosterona em estrogênio, hormônio feminino. E é uma complicação evidente de quem usa testosterona, quem injeta Durateston. Se tiver menos picos, vai aromatizar menos? Talvez. Mas o maior segredo aí sobre isso é usar uma dose certa, dose terapêutica, né? Quando a pessoa usa o Durateston com finalidade de anabolismo, de ficar forte, ele acaba usando doses muito altas, onde a testosterona fica em níveis acima do que o nosso organismo produz. Dessa forma, quanto mais testosterona no sangue, maior a conversão em estrogênio, maior a chance de ginecomastia. Então, primeira coisa é usar a dose terapêutica mínima necessária para que seus sintomas de hipogonadismo, de falta de testosterona, se resolvam. Ok? Então fujam dessa onda de quanto mais melhor. Não. O resultado ideal é aquela dose que faça com que seus sintomas melhorem. O mínimo necessário. Tá legal? Fracionar a dose pode diminuir um pouquinho, mas mesmo usando a mesma dose ao longo do tempo, quanto maiores os níveis de testosterona em média você tiver, maior é o nível de aromatização. Então, mesmo que você não tenha picos, mas você tenha uma média alta, você corre o risco dessa aromatização, ok? Então, sempre faça uso desse remédio sob supervisão médica. O médico será capaz de dosar, de avaliar e chegar a uma dose personalizada para você, que você vai ter menos risco de complicações. Próxima pergunta aqui é sobre a dapoxetina, um remédio para ejaculação precoce. E aí, tanto comentamos aqui nesse canal sobre esse remédio que chega mais um internauta preocupado aqui com os efeitos colaterais. E aí, doutor, quais os efeitos colaterais da dapoxetina, do Prozoi? Ó, pessoal, então aí para não perder, não esquecer nenhum deles, né? Eu já trouxe até aqui a minha listinha. Eu vou ler aqui para vocês, tá legal? A dapoxetina, ele é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. É uma classe de remédios com uso principalmente para depressão, ansiedade. É uma grande ferramenta que a medicina produziu.
e ele tem esse efeito em retardar a ejaculação. Então, a bula dos remédios ela é basicamente mais para aquelas pessoas que fazem uso longo desses remédios, né? A dapagliflozina ela entrou como uma novidade, que ela tem uma ação bem curtinha, então ela possibilita que você use somente antes do sexo. Então você terá um efeito no organismo mais curto, né? Só aquelas horas que você está fazendo uso e naturalmente você vai ter menos efeitos adversos. Então eu vou começar aqui falando da listinha dos efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é a classe onde está a dapagliflozina, tá legal? Aqui fala: os principais efeitos colaterais do uso contínuo dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina são, anota aí, náusea, ansiedade, sensação de boca seca, visão borrada, tontura, cefaleia, fadiga, sonolência, insônia, diarreia, síncope, que são desmaios, né? Disfunção erétil, diminuição da libido, que é o desejo sexual, e infertilidade. Mas, quando nós trazemos agora para o caso da dapagliflozina, né, devido a essas características desse remédio, que são um pouquinho diferentes daqueles de uso contínuo, nós lemos aqui: tontura, diarreia, náusea, insônia e cefaleia, dor de cabeça, tá? Então é muito importante que vocês saibam que nenhum remédio ele é isento de efeitos adversos. Todos eles têm algum efeito adverso. Claro que você pode ficar incomodado com eles ou não, né? Como que a gente trata disso no consultório? Primeiro, o remédio ele é indicado quando a gente observa um real benefício para aquela pessoa, ou seja, os benefícios superam os riscos, ok? Aí nós fazemos testes, a gente começa o tratamento para aquela pessoa com a menor dose necessária para aquela pessoa ser beneficiada. E aí dessa forma nós avaliamos o resultado terapêutico e vamos aumentando a dose progressivamente até chegar num ponto que fique excelente, ou seja, que ele está sendo beneficiado, os sintomas melhoraram e ele não está incomodado com efeitos adversos daquela dose, ok? Pois é. Então, no caso da dapagliflozina, os efeitos adversos eles são mais comuns nas doses mais altas, como a maioria dos remédios. Na dose habitual de 30 miligramas, agora eu vou falar da minha experiência pessoal, eu sou um médico que prescrevo bastante esse remédio, eu observo que a maioria das pessoas não reclamam de efeitos adversos. É muito incomum, tá legal? Mas existem esses que eu falei agora como possibilidade. E a próxima pergunta, agora já mudando um pouquinho o assunto, do estudo urodinâmico. É aquele exame que os urologistas fazem e alguns ginecologistas solicitam também para avaliar como está o funcionamento da bexiga, como é que está a micção, onde é que está o problema que faz você urinar mal ou escapar urina. E aí, a nossa internauta aqui, a T, ela provavelmente irá fazer o exame ou está ali com o pedido médico na mão e ela quer saber quantos minutos do início ao fim do exame. Ou seja, né, quanto tempo dura um estudo urodinâmico. E é bem simples essa pergunta, né? A maioria das situações o exame dura em torno de uns 30 minutos. Casos um pouquinho mais complexos podem demorar mais, uns 45 até 60 minutos. O que vai determinar a duração do exame é, primeiro, o grau de colaboração do paciente, né? Então, o paciente que é cadeirante, neuropata, às vezes tem uma maior demora na preparação, na colocação daquele paciente na maca para colocar os sensores e tal, retirar para colocar no assento onde é feito o exame. Então, isso leva algum tempo maior, né, nessas pessoas. Idosos com maior dificuldade de deambulação ou então de posicionamento também, né? E
Outra coisa que também pode atrasar um pouquinho a realização desse exame é que as pessoas com problemas urinários, que têm uma maior dificuldade em suportar a capacidade da urina na bexiga, ou seja, elas com pequenos volumes elas acabam perdendo, né, a urina, às vezes o enchimento tem que ser mais demorado, ou às vezes a pessoa perde, tem que começar o enchimento da bexiga novamente, e isso vai demorando um pouquinho mais até o médico que está examinando ali perceber que tá legal, já deu para documentar bem o funcionamento dessa bexiga, né? Então, mas assim, a grosso modo, a maioria das pessoas em torno de meia hora. Tá legal? Acho que eu respondi a pergunta. A próxima pergunta aqui é do Instagram. Alô, galera do Instagram. Bom dia, doutor. Bom dia. Pós-cirurgia de fimose. Deu queloide. O que fazer? Isso é uma complicação raríssima. Raríssima. Eu considero que sou uma pessoa que faz muito essa cirurgia. Devo fazer em torno de 10, 15 cirurgias dessa por mês. Ao longo da minha vida já foram, sei lá, incontável, né? Mas centenas, com certeza. E eu vou te falar, eu nunca vi um caso de queloide em postectomia. Nunca. Casos meus. Também nunca entre os meus colegas urologistas, que todos fazem, é uma cirurgia muito realizada, ouvi falar de uma postectomia que evoluiu com queloide. Então, realmente é uma situação muito incomum. Por características da região, a própria pele da região não é descrita como uma pele suscetível a esse tipo de cicatrização anormal. É mais comum em cicatrizes em região do tórax, né? Algumas do abdômen, mas enfim, é possível. Isso tem uma explicação genética, uma predisposição pessoal, é um defeito de cicatrização mais comum dentre os negros, né? Enfim, é possível. Aconteceu o queloide, e agora? Bom, aí é o seguinte, meu amigo, não tem o que fazer. Isso é uma característica pessoal da sua pele, da sua cicatrização. Quer dizer, não é que não tem o que fazer, tem o que fazer, desculpa a colocação, mas assim, não tem o que fazer para antever esse resultado, tá legal? Fazer e torcer para não acontecer. Mas depois que aconteceu, a solução é a seguinte: o especialista mais acostumado a lidar com essas cicatrizes, os queloides, são os cirurgiões plásticos, tá legal? Então, primeiro, talvez uma avaliação com um cirurgião plástico acostumado a tratar queloides é muito conveniente. E um dermatologista também é muito capaz, né? Outra especialidade que também tem essa vivência. E o que esses profissionais fazem para tratar, resolver o queloide? Duas coisas principais. Primeiro, a injeção, o tratamento tópico com agentes corticosteroides ou agentes que vão diminuir a reação fibrótica dessa cicatriz. Tem resultados bem interessantes. Segundo, uma correção dessa cicatriz cirúrgica, ou seja, você vai fazer uma nova cirurgia para remover a cicatriz queloide e fazer uma nova sutura com primor técnico, claro, o máximo de cuidado possível para que a pele fique bem alinhadinha e nessa nova cicatriz já entrar com tratamentos, cremes, tudo para minimizar a ocorrência do queloide. Mas mesmo assim pode acontecer novamente. É uma situação bem dramática, tá? Não é uma coisa muito legal, infelizmente. Próxima pergunta aqui de novo, doutor. Pode cortar comprimido de tadalafila 5 mg no meio?
para diminuir os efeitos colaterais. Olha, vamos lá. Eu acho que é interessante que as perguntas, às vezes, elas são um pouquinho intercambiáveis, né? Bom, se a dose que teu médico prescreveu é 5 miligramas todos os dias para que você tenha um resultado satisfatório na tua ereção, puxa, ótimo, legal. Mas se tu está sofrendo com os efeitos colaterais, uma das estratégias realmente é reduzir a dose, tá legal? Mas será que a dose reduzida pela metade, que nem você colocou aqui, ela será capaz de manter uma boa ereção e, ao mesmo tempo, você ficar livre dos efeitos adversos? Boa pergunta, né? Então, primeira forma de saber isso é testando, né? Então, poxa, reduzir a dose e ver como vai ser a sua resposta. Lembrando que a dose terapêutica indicada do remédio é 5 miligramas ao dia, doses menores naturalmente podem ser menos eficientes. Então isso vai depender muito do grau da tua disfunção erétil. Disfunções eréteis mais brandas, que muitas vezes funcionam até sem o remédio, pode ser que uma redução de dose caia bem no seu caso, tá legal? Agora, uma outra estratégia seria talvez você tentar outros remédios. Converse com o seu urologista, nós temos vários remédios da mesma classe da tadalafila, como a sildenafila, a lodelafila, a vardelafila. Dá para fazer inclusive formulações, né, em farmácias de manipulação, personalizando a dose para casos especiais como o seu, por exemplo, que podem ajudar, né? E assim, se de toda forma você for uma pessoa sensível aos inibidores da 5-fosfodiesterase, que são esses remédios, uma outra possibilidade é mudar o tratamento, né? Então, esse remédio não é bem tolerado para você, isso acontece em algumas pessoas, e aí a melhor forma é partir para um outro tratamento, tá legal? Mais uma pergunta aqui, doutor. Qual a sua opinião sobre o uso do óleo da semente da abóbora para o tratamento da próstata? Olha, eu acho muito legal essa pergunta e me motivou até a fazer uma pesquisa aqui. Eu fiz uma pesquisa breve na literatura científica sobre esse assunto, até para trazer uma informação mais precisa, né, sobre o óleo de semente da abóbora. E é o seguinte, realmente o óleo de semente de abóbora ele tem um efeito naquelas pessoas que sofrem com a hiperplasia benigna da próstata, tá? No caso, o que os trabalhos falam? Que ele funciona de uma forma mais branda do que os remédios convencionais usados pelos urologistas, que são os alfa-bloqueadores, as tansulosinas, as doxazosina e alfuzosina e por aí vai, né? Eles perdem para esses remédios, né? Então, a fitoterapia com a semente de abóbora pode ser usada naqueles casos mais brandos ou naqueles casos de pessoas que não toleram bem esses remédios que eu falei agora, devido a algum efeito adverso. Mas a minha experiência pessoal aqui de consultório, eu não costumo prescrever, tá? Pelo motivo óbvio, né, que eu acabei de comentar, que nós temos remédios mais eficientes, mas quando a pessoa faz muita questão de não usar remédios, de querer soluções naturais e tudo, aí sim, eu sugiro o uso do óleo de semente de abóbora, mas sabendo que o resultado não é tão eficiente como para esses outros remédios que realmente já foram demasiadamente estudados, né? E assim, também tem uma característica natural da doença da hiperplasia prostática benigna, principalmente naqueles pacientes que têm sintomas mais brandos, que a própria doença ela manifesta sintomas
de uma forma meio cíclica, ou seja, tem momentos de melhora em que a pessoa fica com poucos sintomas urinários e tem sim, momentos de piora, que ela fica mais incomodada. Então, muitas vezes, essa pessoa que tem um quadro mais leve, se tu nem fizer nada, ela dali a um tempo ela vai melhorar sozinha, tá? Vai ter esses momentos de melhora e piora. Né? Agora, em casos mais severos, aí infelizmente a minha percepção é que o óleo de semente de abóbora vai ter um resultado não muito poderoso, né, na solução do problema. Próxima pergunta, voltando aqui a falar de sexo. Aqui o internauta pergunta: onde fica o ponto G masculino? Puxa, ponto G masculino, hein? Eu sou homem. Será que eu tenho esse ponto G masculino? Será que você aí tem esse ponto G masculino? Para quem não sabe o que é o ponto G, existiu aí um cientista, um pesquisador, acho que ele é alemão, e o nome dele começa com G, se não me engano é Grafenberg, enfim, posso estar chutando aqui. Mas ele descobriu um ponto no interior da vagina das mulheres, ali logo um pouquinho mais para dentro, para cima do clitóris, que tem uma concentração maior de terminações neurológicas e que seria um ponto de maior estimulação, de sensibilidade nas mulheres. E talvez esse ponto, que depois foram chamado de ponto G devido ao nome dessa pessoa que descobriu, como um ponto G das mulheres e que deve ser estimulado para que você dê mais prazer para aquelas mulheres. Não é algo tão fácil de descobrir, de achar e de estimular, enfim, você precisa conversar com a sua parceira para aos pouquinhos você tentar localizar esse ponto e dar assim mais prazer para a sua parceira, né? No ponto G feminino. Mas e no homem, existe esse ponto G? Pois cientificamente nunca foi comprovado se existe esse ponto G masculino, mas o que acontece, né? Todo genital masculino é uma região riquíssima em terminações sensitivas. Então, qualquer parte do genital, quando estimulada, vai provocar uma sensação de prazer muito grande. Né? Dentro desse princípio, os sexólogos, alguns especialistas em sexo, eles apontam que existiria na próstata uma área que seria sensível, mais sensível do que o normal nas outras pessoas. E essa região sendo estimulada também provocaria um prazer enorme nos homens. Agora, enfim, se é um ponto G, se é diferente das outras partes do genital masculino, isso ninguém nunca conseguiu comprovar. Mas com certeza há uma sensibilidade na região que, se devidamente realizada, vai ter uma sensibilidade prazerosa e vai fazer com que o sexo fique mais gostoso e mais animado, enfim. Cabe cada um experimentar e tirar suas próprias conclusões, né? Mas do ponto de vista aí de cultura, folclore, onde é que não é, seria na região ali da próstata. Como é que é acessado, né, esse suposto ponto G masculino? Através do ânus, não tem outro jeito de acessar a próstata. Então, com o dedo introduzido no ânus, ali na parte anterior, né, você vai encontrar a próstata e, de repente, tendo uma estimulação ali, você pode ter uma sensação prazerosa ou não, né? Aí é questão de gosto, experimentar e tirar sua própria conclusão. Combinado? E a próxima pergunta aqui, também da caixinha do Instagram. Doutor, sexo anal com camisinha com uma pessoa que vive com HIV é considerado exposição de risco? Olha, eu trouxe essa pergunta aqui por um motivo muito especial, né? Porque, claro que todo mundo morre de medo de contrair o HIV. É uma doença que até em poucos anos, poucas décadas atrás, matou muita gente, gente rica, gente famosa e, puxa,
foi uma desgraça aí na década de 80, 90, né? E então ainda é cercado de medos e tabus e tal. E hoje existem várias pessoas que convivem com a doença. Felizmente a medicina avançou e hoje temos remédios para essa doença que possibilitam que a pessoa viva a vida toda e, enfim, às vezes nem morra da própria doença, morra de outras coisas. Não dá para falar ainda de cura, mas dá para se falar que essa doença hoje foi domada, ela hoje está controlada. Então, e essa pergunta, né, puxa, será que eu não corro risco transando com alguém com HIV? A gente sempre acha que sim, mas eu tive uma conversa há poucos dias com um grande amigo infectologista, cara fera, Dr. Fábio Guedes Crespo. Um grande abraço, Dr. Fábio, muito obrigado pela a sua orientação e compartilhar sua experiência comigo. E ele disse que atualmente já tem comprovação científica que com o uso dos remédios atuais, uma pessoa com HIV que se trata regularmente, tudo certinho, e já tem duas dosagens de carga viral zeradas, sem detecção do vírus, ela não possui risco de transmissão via sexual. Que coisa fabulosa, não é isso? Então, tá aí uma grande notícia científica para vocês. É claro que, gente, isso é num cenário perfeito, tá? Então, se você não conhece a pessoa, se a pessoa não se medica direito, você não tem acesso aos exames dela, você não sabe que se ela faz todo o cuidado direitinho, não cai nessa, se proteja, né? Essa informação serve para aquelas pessoas que têm um rigor no seu autocuidado, tá legal? Mas, então, espero ter respondido aí a sua pergunta, tá legal? Grande abraço, Dr. Fábio Crespo! E, gente, é dessa forma que eu me despeço de vocês nesse domingo. Excelente dia a todos e vejo vocês no próximo programa.